Olá, boa noite a todos os amigos de Cacoal, do estado de Rondônia, do Brasil, do mundo de uma maneira geral. Neste momento, eu tenho a honra em falar com todos vocês um pouquinho sobre Deus e a política. Sobre Deus e a política. Cuidado ao escolher governante. Cuidado ao conhecer governante. Nós achamos isso no livro de Deuteronômio 17, o versículo 14 e 20. Quando entrar na terra de Dan, o Senhor teu Deus e possuirá nela habitante, e disseram: estabelecerei sobre mim um rei com todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerei o efeito sobre ti, rei, aquele que o Senhor teu Deus escolheu, homem estranho, que não dentre os teus irmãos, não estabelecerei sobre ti, e assim dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois, porém, esta multidão para si, nem farás voltar ao povo do Egito para multiplicar. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltarei por este caminho. Louvado seja Deus. Eu quero que você vejam que muitos dos políticos hoje parte para a ganância, parte para a ambição e esquece claramente que a política é coisas instituídas por Deus. Ah, mas quantas pessoas que quando pega qualquer um porte político esquece da família, esquece da esposa, outros esquecem de filho. Amigo, a partir deste momento, não é mais amigo. Mas eu quero que você entenda o que está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 14. E prosseguindo: tampouco para si multiplicareis mulher, para que o seu coração se não desvie, nem multiplique muito para si prata ou ouro. Eu gostaria, se os meus amigos, irmãos políticos, tomassem esse texto bíblico com uma visão alvissareira para a sua vida, como uma base alvissareira para a sua vida. Você está entendendo? Tampouco para si não multiplicareis mulher, porque o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Meu amigo, meu irmão, a pessoa, a partir do momento, tem cada uns amigos que a gente perde, quando dá para ele uma oportunidade para que ele pode ser claramente um político, um representante, um escolhido de Deus para te defender. Ele cresce o olho, cresce a ambição, cresce para a maldade, e aí vira mais um ganancioso. E a política é clara e instituída por Deus.
Olha o que está escrito no livro de Deuteronômio. Quando entrar na terra de Dan, o Senhor teu Deus possuirá nela e habitar, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei com todas as nações. Bem-aventurado a nações cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Também quando assentar no trono do seu reino, escreverá para si, translado desde a lei, um livro do que está diante dos levitas, o sacerdote. E terá consigo nela, e lerá todos os dias sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes status para se cumprir. Você está entendendo o que a palavra de Deus está me especificando e deixando bem claro para você, meu amigo, meu irmão, meu amigo Ademilton Mioto, a vocês, meus amigos, que estão ouvindo neste momento a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu estou falando entre a política, que é uma fonte escolhida de Deus, mas a pessoa, quando entra, olha os conselhos que Deus disse: não tomais para si muitas mulheres, não cresceis o vosso olho no ouro e na prata. Misericórdia. Isto fará que o seu coração não leve sobre os seus irmãos, e não aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Meus amigos, meus irmãos, quantos políticos que têm a vida curtinha, a sua trajetória política. É importante o político entender que ele ganhou as eleições. Ele ganhou as eleições. Não cai uma folha de um pé de árvore se Deus não conceder. Ele ganhou as eleições, não foi para crescer vaidade, não foi para somar dentro da sua casa ou dentro do seu currículo mulheres e mulheres e mulheres, não foi para somar na sua conta ouro e prata, não foi para crescer fazenda, não foi para crescer as coisas de ganância que ele procura. Não foi para perder o seu amigo, foi para você somar, crescer muito mais. E muitos estão levando a política. E Deus ainda disse: assim que você sentar no seu trono, leva este livro e nunca se aparte dele. Todo dia leia este livro. De que livro Deus está falando? É da Sagrada Escritura, é da Bíblia Sagrada, porque através dela você vai saber entender, através da palavra de Deus você vai saber governar, através da palavra de Deus você vai saber amar a quem você representa, aos seus liderados, sabendo que Deus escolheu você, colocou você como líder. Você precisa ser um afalgante líder para liderar os seus liderados. Meus irmãos, talvez você não está entendendo o que Deus quer falar com você. Este texto nos ensina que os governantes devem escolher, precisa ser pessoas que têm temor a Deus, que não vá envadecer, ter vaidade, ao ponto de usar o poder para destruir o império pessoal,
Quantas pessoas perdem a vergonha, quantas pessoas perdem a dignidade, quantas pessoas perdem a responsabilidade a partir do momento que ganha um cargo político. Ele é escolhido de Deus, votado pelo povo. Deus abençoe você, meu amigo Leandro Luiz. Deus abençoe você que está me ouvindo neste momento. Quantas pessoas que a partir do momento de receber um poder, ele já começa a andar em caminhos tortos. Andar em caminhos que desagradam a Deus. E Deus deixou bem claro: olha, antes que você sentar no seu trono, leva este livro e não se aparta dele, não se aparta dos estatutos do Senhor, para você não roubar, para você não deixar de amar, para você não deixar de ser um bom administrador. É importante, político, você saber que você ganhou as eleições, você já ficou na história de um município, você ficou na história do estado ou na história do Brasil. Agora o importante é você saber fazer história, você ser um estadista na presença do Senhor. Isto é o firme fundamento. Então, o candidato de um cristão deve ser uma pessoa que tem referência de família, experiência administrativa, modéstia, quantos os bens materiais, humildade, principalmente o que preocupa com o bem da comunidade. Você tem visto se os nossos políticos, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, os nossos deputados estadual, deputado federal, senador da República, os nossos ministros, os nossos presidentes da República, se eles têm responsabilidade e compromisso com a comunidade, vocês têm observado isso. Olha para vocês verem o que nós precisamos saber escolher. Nós precisamos ter um candidato, um cristão, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que tem temor a Deus, que deve ser uma pessoa que tem referência de família, uma pessoa que ama a sua família, que tem experiência administrativa, modéstia. Quanto aos bens materiais, humildade, principalmente, que preocupe com o bem da comunidade, que preocupe com a sociedade, que preocupe com a educação, que preocupe com a saúde, que preocupe com a agricultura, que preocupe principalmente com o estatuto que Deus mandou lá no livro de Deuteronômio. Ele está dizendo assim, olha para você ver, também quando assentar no seu trono, no teu reino, e escrever para si um traslado desta lei em um livro, do que eu estou deixando, coloca diante de ti, e nunca se desviam dele. Irmãos, eu tenho ficado triste com alguns amigos políticos, pessoas que eram homem, pessoas que amavam a esposa, pessoas que amavam os filhos, pessoas que tinham dignidade, respeito e vida humana com a sociedade, pessoas que tinham amigo, e é só receber um poder, já começou a falar de uma maneira errante, desagradável. Aqui na minha cidade eu vi uma coisa que me deixou triste. Eu estava sentado ao lado de um vereador aqui da cidade, não vou falar qual o nome dele, porque graças a Deus eu não votei nesta trava. E aí um amigo, um cabo eleitoral dele lá do outro lado disse para ele: e aí amigo, eu preciso de você. Aí ele falou assim, ele no celular, não posso fazer nada para você. Ah, mas eu te ajudei também, te dei R$50 um dia, você lembra? Te ajudei também. Aí eu queria uma portaria, eu quero trabalhar. Não tem não. Então, meus amigos e meus irmãos, até antes daquele indivíduo ganhar as eleições, o outro era amigo dele. Depois que ganhou, ele foi lá na sapataria Éder, aqui em Cacoal, comprou uma botina desse tamanho, colocou no pé e foi
bateu na bunda do outro, que o outro está voando até hoje, nunca arrumou um emprego e ele tinha esse compromisso. A pessoa, a partir do momento que ele ganha um poder, ele perde a dignidade, o respeito e a vida humana com a vida própria. Ele perde o nome, ele perde a sociedade, porque ele não tem um firme compromisso com a Escritura de Deus. Eu estou escrevendo este livro sobre política e eu quero que você veja aqui mais um texto bíblico. Nesse texto nos ensina que o governante deve escolher. Precisa ser pessoas que tenham temor. Você conhece alguém que tem temor a Deus? Que não se envaidecer, ter vaidade, que não vai ter vaidade depois do seu poder, a ponto de usar o poder para destruir o império pessoal, acabar com a sua conduta, acabar com sua moral, acabar com a dignidade que era para ele ter. Isso que a palavra de Deus está nos ensinando. O profeta Samuel advertiu severamente ao povo sobre o direito de um governante. Antes de ungir ao seu profeta Samuel, advertiu severamente ao povo os direitos de um governante antes de ungir o seu primeiro rei. Está escrito no livro de 1 Samuel, no capítulo 8 e no versículo 22. Sabemos que muitos dos que o profeta avisou aconteceu, mas o povo não quis dar ouvido. Eu quero fazer uma apresentação para você. Saul era o homem mais bonito que tinha em Israel naquela época. Saul ficava em pé, com seus braços abertos, no meio da multidão, no meio de grande número de pessoas, no meio do grande povo, no meio do povo de Deus. Ele ficava no meio de 2.000 pessoas. Todo mundo via ele do peito para cima, todo mundo via ele do tórax para cima, mas eles não quis escolher um representante. Quem era o representante de Israel era Deus, mas eles queriam um rei. Ah, Senhor, que toda nação tem um rei, nós também precisamos de um rei. Deus falou: darei um rei para você. Só que quem foi ungido? Saul, um homem bonito escolhido pelo povo. Você sabe qual foi a melhor coisa que Saul fez? Matou 450 profetas de Deus. Matou os profetas de Deus. Primeiro ele matou 80 profetas de Deus por causa do poder, para não perder o seu estado, porque começou a fazer coisa errada e os profetas diziam: você está andando no caminho torto, você está desviando dos caminhos do Senhor, você precisa andar no caminho certo. Olha, meu irmão, isso não está diferente dos dias que estamos vivendo hoje, não. Talvez nós peguemos um abençoado lá do sítio, acostumado a dar porrada, acostumado a trabalhar, acostumado a sofrer, acostumado a ser ferrado de marimbondo, de formiga, tucandira, de borrachudo, de pernilongo, tudo enquanto é tipo de inseto, e dá um poder para ele, coloca um poder na mão dele. Aquele poder cresce para cima da cabeça, ele deixa de ser seu amigo, ele deixa de ser seu irmão, ele deixa de ser social, ele deixa de olhar para a comunidade. Sabe por quê? Porque ele não cumpre o verdadeiro estatuto de Deus na sua vida. Ele não cumpre a verdadeira palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode olhar e ver em 1 Timóteo, no livro de Tito, no capítulo 3, no versículo 1, está dizendo: lembra-lhes que sujeito o que governa as autoridades, seja obediente e esteja a ponto de toda a boa obra. No livro de Romanos, no capítulo 13, e no versículo 5 e 6, está dizendo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. As autoridades que existem foram para as instituição, de modo que aquele que põe
A autoridade resiste à ordenança de Deus, o que resiste trarão sobre si a mesma condenação. Você está entendendo o que eu estou falando com você? Você está entendendo o que Deus quer que você aprenda neste momento? Ah, não, Deus não tem compromisso com a política. Deus tem compromisso com a política. É os políticos que não estão tendo compromisso com Deus. É os políticos que não estão tendo responsabilidade com Deus. Ele está levando a vida na ganância, no desespero, e os desgraçados esquecem que uma hora vai morrer e vai ter que dar conta da má administração que está dando diante do povo, diante do município, diante da prefeitura, diante da Câmara de Vereador, diante do Estado, da Assembleia Legislativa, do Palácio, do Planalto. Vocês precisam entender isso que eu estou dizendo para você. Você está entendendo? Você sabe. Muita gente já por Deus está longe da política. Deus está dentro da política. É os políticos que estão correndo da presença de Deus. Olha o que Deus disse: não, a partir do momento que você se eleger, antes de sentar na sua cadeira, pega o livro do meu estatuto, começa a tomar para a sua vida, não toma multidão de mulher para você, não cresce os olhos na prata, porque o final é cadeia, o final é derrota. Ah, eu estou vivendo numa vida boa. A política é instituída por Deus. Agora os políticos não estão tendo compromisso com Deus. Eu quero dizer para você, se você juntar hoje 1.200 políticos, 100 deve que tem compromisso com Deus e compromisso com o povo, mas 1.100 só pensa em si mesmo, só pensa em crescer. Fui candidato algumas vezes, mas eu dizia: Senhor, se for para mim ganhar e eu me corromper, se for para mim ganhar, Senhor, se for para mim ser eleito e eu pisar o meu povo, eu esquecer dos meus amigos, esquecer da minha família, não deixe, Senhor, que isso aconteça comigo, porque eu preciso. E eu um dia orando na madrugada, eu orei e disse: Senhor, se for para mim ganhar e carimbar o meu passaporte para mim ir para o inferno, Senhor, não deixe isso acontecer comigo não. Oi, você deputado, oi, você senador que está me vendo neste momento, você prefeito, você vereador, senador da República, tem compromisso com Deus, governador, tem compromisso com Deus. Olha o que está escrito no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Sujeita-vos toda a instituição humana por causa do Senhor. Quer que seja o rei como soberano, quer a autoridade como enviado por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Você entendeu? Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais amadurecer a ignorância do insensato. Como livro que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servo de Deus. Por que você ganha a eleição, você esquece de Deus? Por que você ganha uma eleição, você esquece de Deus, sabendo que um dia você vai encontrar com a morte? Ou talvez no seu mandato, ou depois que você vencer seu mandato, ou talvez muitos anos você vai ter que dar conta diante de Deus, porque você foi instituído uma autoridade para defender ao povo. Você está entendendo? Você está entendendo? Por que eu não fui eleito? Porque talvez ainda não entendia da política. Porque talvez ainda não entendia do propósito de Deus sobre a minha vida. Não sei se algum dia na vida eu posso pensar em ser candidato
novamente, mas eu só peço assim: Senhor, eu só quero ser um candidato, se o Senhor nunca deixar eu perder dignidade, respeito e vida humana com a comunidade, com a sociedade, com a minha igreja, com o povo, com meus amigos, com minha família. Senhor, eu estou te pedindo e eu quero claramente. Você está entendendo? Você acha que um político, ele ganha lá por acaso? Deus joga ele lá. Tem dois caminhos, Deus coloca ele na presença da bênção e na presença da maldição. Se ele saber receber a bênção, ele é abençoado, senão ele vai ser amaldiçoado e vai para o inferno com toda a sua bobeira que fez. Você quer ver como que diz a palavra de Deus? Tratai todos com honra. Isso é para os políticos. Ó, político, tratai a todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai aos reis. Talvez você não está entendendo ainda o que Deus está falando com você. A caderneta de Deus é diferente da sua. A sua agenda talvez ela marca assim um encontro lá para as madrugadas. Nós precisamos fazer tal encontro para desviar isso, para desviar aquilo. Olha, eu vou te dar esse emprego, mas eu quero isso aqui de volta. Talvez você está pensando que isso vai acontecer desta maneira para você. Uma coisa que eu quero te dizer: você está tirando, não é a cueca do povo pelo pescoço, não, é a sua, porque você vai dar conta a Deus de tudo que você está fazendo. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 e 4 está dizendo: antes de tudo, pois exorta, que usa a prática de súplica, oração, intercessões, ação de graça em favor de todos os homens. Ô Demilton, será que algum político já orou para você aí, Demilton? Será que algum político já intercedeu por você aí, irmão Leandro? Ô Jânio, será que algum político já orou por você aí? Você, irmão Carlos, será que alguém já orou por você? Será que alguém já pensou em ver você ser abençoado, para que amanhã você tenha o pão de cada dia na sua mesa? Olha o que está escrito no livro de 1 Timóteo: antes de tudo, pois exorto, que use a prática da súplica, da oração, das intercessões, da ação de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que acham investido da autoridade, para que vivam vida tranquila, mesmo com toda piedade e respeito. Isto é bom, é aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muita gente acha, tem hora que eu vou falar de política para alguém, eu não aceito um pastor, eu não aceito um padre, eu não aceito um evangelista, eu não aceito estar na política. Então coloca um macumbeiro lá, coloca um bandido, coloca ele lá dentro, que depois você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço por não saber escolher, por não escolher uma pessoa que possa ter temor. Porque se você escolhe um da sua fé, se você escolhe um que teme a Deus, você tem como cobrar dele. Você está entendendo o que Deus está falando para você neste momento? Ó cristão! O cristão deve saber que é o seu dever pagar o imposto. Sabemos que as taxas de cobrança atualmente são altas e por isso precisamos saber a proposta, a arrecadação para o seu governo. Isso é lei. Meu amigo, meu irmão, eu aprendi já de um bom tempo para cá. Na véspera das eleições, eu nunca falei isso para ninguém, mas vou falar para você agora. Quando eu tenho que orar amanhã, eu levanto hoje, jejum e consagro, para mim não votar no primeiro estrupício que chegar lá.
eu procuro, porque se você vota num cristão, quem é cristão, pastor Dias? Quem é cristão? Cristão é o católico, cristão é o evangélico, cristão são todos aqueles que aceitam Cristo como a base de salvação para a sua vida. Esse é o verdadeiro cristão. Eu não voto em outro tipo de pessoa a não ser um cristão verdadeiro. Veja para você ver mais um versículo que eu tenho para você, no livro de Levítico, no capítulo 19, 15 e 16. Não farás injustiça no juízo, nem os favorecido o pobre, nem compraze ao grande como justiça, julgará o teu próximo. No mesmo livro de Levítico está dizendo, não cometereis injustiça no juízo, nem vara, nem no peso, nem na medida, nem na balança, ajustado. Pessoa justo faz justo, e justo terei, eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Deus te tirou, talvez Deus tirou um abençoado, um indivíduo que vivia lá na sarjeta trabalhando, na roça, na foice, no machado, correndo na frente de maribondo, tomando picada de cobra. Todas as coisas talvez aconteceu na sua vida. Deus te tirou de lá e colocou num prumo para você representar o seu povo, para você fazer petição a Deus para que o seu povo sejam bem. Sabe o que acontece? Na hora que você ganha um poder, você fica arrogante. Você perde os amigos, perde o respeito, perde a vergonha na cara, começa a desviar para lá, desviar para cá, começa a oferecer propina. Olha, eu vou contratar você, mas você vai depositar esse tanto aqui na minha conta. Isto hoje é comum no meio político. Ou talvez, olha lá, você está passando dificuldade financeira. Ele pode abrir as mãos para arrumar um emprego, uma coisa para você dar o sustento, dar o pão de cada dia para a sua família. Mas ele tem prazer em ver a sua derrota. Ele tem prazer em ver você sofrendo, sabendo ele que ele era um miserável, que ele era um esquecido, mas Deus trouxe de lá para um caminho. Vamos ser igual o rei Davi, que agiu com dignidade, teve algumas torturas na vida, mas agiu com dignidade. Vamos ser igual Salomão, que agiu com dignidade. Ele agia quando ele fazia algo ao contrário, ele procurava buscar a presença de Deus na sua vida. Eu estou dando uma olhada de vez em quando na maneira do presidente Bolsonaro de ministrar o Brasil. Estou vendo porrada para tudo enquanto é lado, perseguição para tudo enquanto é lado. Eu quero dizer para vocês, se aquele homem tivesse desviado R$1 até hoje para que alguém pudesse ter prova daquilo ali, eles davam impeachment para ele. Só dele pegar na mão do povo, o povo tá. Por quê? O povo não gosta da honestidade, o povo gosta da corrupção, o povo gosta da esquerda, e aonde que Deus disse, quem é sábio anda pela direita, agora pela esquerda é açoite e chicotada, é coisa do tolo. Eu quero te dizer para você, vamos orar para o presidente da República, para que ele vence essa pandemia que está tendo no Brasil, para que Deus a prepara ele, para que ele pode vencer e chegar lá na frente com o seu governo. Vamos orar pelo prefeito da sua cidade, pela prefeita da sua cidade. Vamos orar para o prefeito, se você vê algum desvio nele, para que ele tenha vergonha na cara e trabalhe com dignidade, com respeito e vida humana com o povo. Vamos fazer isso. Nós precisamos ver. Olha aqui o perfil de um governante. Louvado seja Deus. Olhe para você ver. Todo aquele que não observa a lei de Deus e a lei do rei não é um bom governador. Todo aquele que não observa os mandamentos de Deus, não é um bom
um bom gestor, não faz uma boa gestão. Todo aquele que não amaldiçoará os príncipes do seu povo, que amaldiçoará os príncipes do seu povo, não é bem sucedido. A autoridade é ministrada por Deus para o seu bem. A quem respeite e respeite, a quem honra, honra. Romanos 3, versículo 4 e 7. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos e temei a Deus e honrai com dignidade. Os deveres civis de todo cidadão devem ser cumpridos para o bem da sociedade. Quando o povo respeita a autoridade, os principantes observam seu governante. A paz reina sobre a terra. Não adianta querer governar. Seja honesto, seu povo, sem ser honesto, seja honesto se o povo não for. Você está entendendo? Será que é só os políticos que estão sendo desonestos hoje? Tem muitos eleitores que estão sendo desonestos. Eu estava em determinado lugar, quando alguém disse para mim, se quiser votar, se quiser o meu voto, tem que me pagar. E eu disse para ele, eu nunca cobrei o meu voto. Disse para mim, tem que me dar saco de cimento, tijolo, areia para construção, ou tem que me dar cesta básica. Você vai ganhar uma cesta básica, sim. Se você chegar num indivíduo desses aí, que este ano é ano de eleição, você vai ganhar uma cesta básica. Mas uma coisa você vai saber, aquela cesta básica você vai custar 4 anos para pagar ela e não vai dar conta. E ainda vai ficar devendo ainda. Sabe por quê? Você está fazendo o político ficar corrupto. A corrupção não está só nele. Procura saber sobre a história da vida, as suas propostas para a sociedade. Pergunte e entende qual é a função do cargo que se é o candidato deve fazer. Procura saber se os seus princípios morais e religiosos são triunfantes. Veja se é uma pessoa de família. Descubra com quem está, com esta pessoa tem aliança política. Qual o parecer sobre o assunto polêmico com aborto, homossexualismo, a filosofia do partido da candidatura? Eu quero que você entenda, o que não faz nas eleições, não vote em branco, votem numa pessoa, mas vote numa pessoa que tem dignidade, respeito e vida humana. Se você não conseguir cobrir, se você não conseguir descobrir, se você não conseguir cobrir essa pessoa com a sua confiança, pede a virtude de Deus. Como que está o prefeito da sua cidade? Como que estão os vereadores da sua cidade? Como que estão os deputados do seu estado? Os deputados federais lá em Brasília, está representando você bem aí onde você está? Como está o governador do seu estado? Está trabalhando bem? Quantas vezes ele já foi visitar o seu município aí? O governador do seu estado, quantas vezes ele já foi visitar o seu município? Será que já foi? Ou se ele vai voltar daqui 2 anos para pedir voto novamente? Eu quero dizer para você que neste momento vamos orar para nossas autoridades. E eu tenho certeza que na próxima eleição Deus vai fazer que nós votemos com segurança. Eu estou feliz com o presidente da República. Eu estou feliz com o Jair Messias Bolsonaro. Só que eu não estou feliz com a perseguição que está tendo em cima dele, porque o povo não quer que ele faça um bom trabalho. O povo não quer ver um Brasil de paz. O povo não quer ver um Brasil de alegria. Quer ver um Brasil de destruição. Mas vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti, ó Deus, estão essas pessoas aqui na minha frente. E eu estou pedindo a Ti, Senhor, que estende as Tuas mãos sobre eles, Pai, para que cada um dos governantes deles seja um governante que tem compromisso com a palavra,
Seja um governante que tem dignidade, que tem respeito e vida humana. Seja um governante que pensa em ver a sociedade bem-sucedida. Seja um governante que pensa em ver a comunidade com união, com paz, com união. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma, Senhor, a todos nós nas tuas mãos. Ensina, Senhor, a nós orar. Ensina a nós estar perto de ti em todo momento. Deus, toma conta do Leandro e da família dele, toma conta do Ademilton, toma conta da Jane, toma conta, Senhor, da Lourdes, da Tereza e de todos que estão me ouvindo, que eu não posso falar o nome de todos. Pai, abençoa a família de cada um. Neste momento, resplandece, Senhor, a tua glória, a tua graça, a tua paz sobre cada um, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos assim comigo. Que a graça de nosso Pai, a comunhão do Senhor Jesus Cristo, a consolação, a bênção e a virtude do Espírito Santo que estejam com todos vós. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus e que Deus vos abençoe. Amém? Deus abençoe a todos.